Parabéns, Antony, e parabéns ao Atlético Mineiro, né, pela classificação diante do Flamengo nos pênaltis, né? E cada vez mais é importante vencer o Flamengo. Vocês estão percebendo isso? O Atlético estava numa crise profunda, danada, jogadores reclamando falta de pagamento, indo para a justiça, uma pressão incrível. Só que aí entra o Flamengo na vida do Atlético. E ontem eu estava ouvindo entrevistas após o jogo do Menin, que é o dono da SAF, do Atlético, todo feliz, sorridente, falando: eliminamos o Flamengo. Acabou a crise. Acabou a crise no Atlético, que está vivendo uma situação difícil, mas isso não importa. Seguiu na Copa do Brasil, eliminou o Flamengo, que é o time que o atleticano mais tem bronca, e é isso aí. Então é muito importante, cada vez mais é importante eliminar, ganhar do Flamengo. Por tudo que o Flamengo se transformou, pela potência que o Flamengo é, pelo time bilionário que ele é, pelo elenco que ele formou. Então, parabéns ao Clube Atlético Mineiro. Realmente. Vamos falar do jogo? Jogão, hein? Jogão. O Flamengo fez um primeiro tempo sensacional, um dos melhores da temporada. Ousado o Felipe Luiz, hein? Ousado, porque uma das críticas ao Felipe Luiz é que o time dele é um time que não se movimenta muito, fica no toque, 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 e é um time que é lento. Então ele vai e coloca um time com muita movimentação e um time variado taticamente. Ele colocou o Pedro como um pivô, mas o Pedro mais recuado, fazendo a armação das jogadas. É interessante isso. E o Alacian, Plata e Cebolinha se movimentando o tempo todo, fazendo corta-luz. A jogada do golaço do Cebolinha saiu assim, né? Plata, belo passe, Cebolinha, um golaço. Então, o primeiro tempo do Flamengo foi muito importante. Cebolinha sendo resgatado, importante isso, recuperar esse jogador que tem muita qualidade. Vinha de lesão, não vinha num bom momento. Então, o Felipe bancou, né, a escalação dele e ele correspondeu enquanto esteve em campo. Primeiro tempo do Flamengo foi espetacular. No segundo tempo, principalmente quando Pedro e Cebolinha saíram e entraram Arrascaeta e Saúl, o jogo mudou. O Atlético cresceu, o Atlético passou a incomodar mais o Flamengo, o Atlético teve chances, inclusive, de fazer gols no Flamengo com o Hulk, que fez uma péssima partida. Péssima partida do Hulk. Estava apanhando da bola, só reclamando do árbitro o tempo todo. Deu uma entrada violentíssima no Léo Pereira, né? Teve outra chance também com o Scarpa, né, chutando uma bola no travessão. O Flamengo também teve chances para fazer o segundo gol, que o daria a classificação, com o Pedro. Duas vezes, uma ele chutou no ângulo, o Everson fez uma grande defesa, a outra na pequena área, ele girou e bateu por cima. Gente, foi um grande jogo, que o Flamengo, no primeiro tempo, foi espetacular, atuação sensacional do Flamengo. Ayrton Lucas, mais uma grande atuação do Ayrton Lucas. Jorginho jogou muito bem. A dupla de zaga, Léo, mais uma vez, muito eficiente, né? Mas acabou não dando certo. Aí vem o segundo tempo, as alterações acontecem. O Samuel Lino é um jogador que nós temos que dizer o seguinte, tanto o Samuel Lino quanto o Saúl, que entrou ontem também, e o Emerson, que não entrou. Esses caras estão treinando tem uma semana, gente. E já participaram de 3 jogos. Eles estão em início de temporada. Eles vêm da Europa. Então, eles ainda não estão em forma. Estão sendo colocados aí para ajudar a equipe, estão se dispondo
a ajudar a equipe, e estão fazendo isso com muito mérito. Mas, assim, o Samuel Lino ontem realmente não repetiu a atuação que teve na primeira partida dele contra o Atlético Mineiro e teve a infelicidade de perder o pênalti. Falando em pênalti, vamos lá. O Alacian, aposta do Felipe Luiz. O Felipe tem uma personalidade impressionante, né, cara? Ele tem uma convicção. Ele mesmo falou ontem, eu não leio rede social, eu sinto no estádio. Ele acha que rede social é um espaço que realmente ali tem muitas críticas lunáticas, e ele tem uma certa razão nisso. É um mundo à parte. Ele prefere esse contato pessoalmente, no estádio, frente a frente, que aí é o mundo real. É onde ele analisa a reação da torcida do Flamengo, né? E ele bancou o Alacian, que fez um bom jogo. O Alacian, mais uma vez, demonstrou que é um jogador de muito potencial, de muita personalidade, né? Ele encarar aquele jogo com o Atlético, com as provocações todas entre ele e os jogadores do Atlético, naquele caldeirão lá da arena. Não é para qualquer um, não, hein, cara? Os caras, qualquer outro jogador ia dar uma amarelada bonita, porque a pressão lá é muito grande. Eu conheço bem a arena do Atlético. E ele encarou aquilo tudo. E jogou bem. E deu trabalho. E como deu trabalho para o elenco. Mas aí ele foi bater o último pênalti. É algo difícil de falar, porque é o seguinte: ali, na hora de escolher os batedores, os jogadores dizem para o treinador quem está bem, quem está confiante. Com certeza, o Alacian, ali no meio da conversa, para o Felipe Luiz, falou: cara, eu tô legal. Eu tô legal, pode contar comigo. Eu vou bater o pênalti. E aí foi lá e bateu e perdeu. Né? Perdeu o pênalti. E aí, como tudo no mundo do futebol, né? É muito exagerado, assim, o resultado influencia diretamente nas análises. Se ele tivesse feito aquele pênalti, ele seria considerado uma joia, uma revelação, a Europa está de olho. Ele perdeu o pênalti. Né? E aí, muitas críticas em cima dele. Porra, perdeu o pênalti, irresponsável, marrento. Mas eu procuro valorizar a personalidade desse garoto. Ele vai lá e encara mesmo, cara. Então, ele me passa a impressão que é a seguinte, e eu já tive contato com ele algumas vezes: ele precisa ser bem trabalhado, porque ele é uma joia. Ele tem um potencial muito grande. E, com certeza, o ocorrido ontem foi um ensinamento para ele. Né? Ele vai levar isso para o restante da carreira dele e vai aprender e vai crescer.